Boa noite, pessoal! Boa noite! Tudo bom? Sejam bem-vindos! Hoje, domingo, 11 de 4 de 2021. Bom, para quem não me conhece, sou o Jorge Jager E eu sou Raquel Godoy. e estamos aqui todos os domingos, tá? E hoje, um dia muito especial, vamos a falar de algo, é decir, vou tentar falar de algo que é difícil racionalmente de explicar. Sim. Por isso que tem que ter o coração e a mente muito, assim como um paraquedas, e para poder entender o tema de hoje, que em princípio os primeiros conceitos são um pouquinho assim diferentes. Não é que sejam difíceis, são diferentes, mas se vocês pegam o fio, vão entender como funcionam todos os oráculos no mundo. Qualquer coisa dá para fazer perguntas, ou Sim, depois, se claro. ficarem com dúvidas ainda e vocês quiserem rever o vídeo, vai estar aqui no canal disponível. Aí podem fazer perguntas ali nos comentários. Aliás, a gente agradece muito pelos comentários que deixaram no domingo passado, foram lindos. Muito obrigada e esperamos que continuem, porque quanto mais vocês comentarem e compartilharem os vídeos e deixarem likes, melhor pra gente, assim, porque a gente nos estimula, né? E faz com que mais gente consiga também chegar nos vídeos. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Então, hoje vamos falar então sobre os mecanismos dos oráculos e particularmente dos oráculos egípcios. E digamos que estes instrumentos llamamos adivinación, tal vez la palabra no sea certa, mas estos instrumentos de adivinación existen en el mundo todo, en todas las épocas, y eso es extremadamente interesante. En todas las Américas, en África, en Asia, en todo el mundo van a encontrar oráculos mais ou menos elaborados. Tá? E Egito tinha uma característica especial que também podemos ver em algumas partes no Oriente, principalmente na China. Tá? Então, por momentos, vamos a estabelecer talvez algum paralelo entre o funcionamento deles, porque tem algumas coisas que podem ser chamadas coisas em comum. Também quero dizer que eu pretendia falar do xadrez hoje, dos mistérios do xadrez, tá? O lado simbólico do xadrez. A gente disse isso, não? Eu prometi. E não vou deixar de falar porque vou dar continuidade. Não podemos falar dos oráculos em uma hora. Acreditem, são 50 anos trabalhando com oráculos. Não tenho. Eu tentei resumir o mais que eu pude. Tá? E vocês vão de ver. prova. Então, digamos que talvez a próxima aula e talvez a outra também sigamos falando dos oráculos, já entrando não só o mecanismo de como funciona, é para entender, bom, como que isso se dá. É uma adivinação, é algo que tem um fundamento místico, mágico, e aí que nós vamos. Tem um fundamento que para os egípcios era muito mais que místico mágico, era uma ciência mística. Então, antes de mais nada, temos que definir, digamos assim, o que eu entendo como oráculo. Que para mim é todo instrumento que pode ser desde um baralho, um jogo, dentro de um local pode ser um oráculo, ou uma pessoa pode ser um oráculo que se transforma, digamos, num meio, ou um ponto de conexão com uma dimensão atemporal da qual podemos pular no tempo, tanto para o passado como para o futuro. Tá? Então, para facilitar um pouco o que nós vamos a ir falando hoje, dentro de uma série de conceitos, vamos definir então predição como uma espécie de insight, digamos, de um oráculo. Tá? Um insight, digamos que essa chave é a essência que nos permite encontrar a solução a um problema. Tá? Esse insight sugere como resolver qualquer problema. Um insight, digamos assim, não é uma solução. É o ponto que nos leva ao caminho dessa solução. Isso é o que eu entendo como uma predição. Tá? E sobre o sincronismo, que é o tema da aula de hoje, junto com o insight, em termos simples, é a experiência de ocorrerem dois ou mais eventos que coincidem de uma maneira que é significativa,
principalmente para as pessoas que vivenciam essa coincidência, chamemos coincidência significativa. E isso lo podemos encontrar no dia a dia, entre nós, tá? Ou podemos encontrar através de toda a história cientistas que descobriram fórmulas físicas, químicas, matemáticas, estando separados de continentes y en diversas, digamos, sin ter comunicación entre uno con los otros. Hoy tenemos la comunicación de... Eso, eu sei que tu estás aí. Tá? Ela quer falar. Ela quer falar também. Tudo bem, nós vamos deixar ela falar em seu momento. Não é hora ainda de falar. Não é a hora, não. Agora, silêncio. Senão eu me perdo aqui. A ver, o que é que nós temos? Aí está. Dá um oi aí às pessoas aí. Que Oi, pessoal. Isso aí. Então, digamos que... Então, estamos frente ao sincronismo com uma coincidência que é significativa para as pessoas que estão vivendo isso. Então, digamos que vamos a estabelecer hoje diferenças entre o que é um pensamento causal e sincrônico. Tá? O pensamento causal, digamos que é uma abstração que indica como o mundo progride. Tá? Assim, podemos acreditar que dentro do causal existe uma sequência de eventos, tá? Uma sequência de eventos que levam, digamos assim, à realidade que vivimos, o que percebemos hoje, tá? Dentro e fora de nós. Tá? Temos uma sequência de eventos que levam, como está aí na flecha, nessa sequência, tá? A percibir nossa vida dentro de uma linha de tempo com uma soma de eventos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos, tá? Que eu botei aí. Acima dessa, chamemos linha temporal. Então, esse seria o pensamento causal, que é o que toda a sociedade vive. Essa é uma ideia que nós temos consciente. O tempo é uma linha temporal e uma sucessão de eventos. Nessa linha temporal, o tempo aparece porque pensamos que a causa surge antes do efeito. Tá? E dessa situação temos também a inversa. Podemos, então, nesse contexto, tentar reconstruir os eventos numa retrospectiva. Então, aí vamos del evento 6 al 5, al 4, atrás, y nos podemos tener una perspectiva de proyección hasta este momento y de este momento en dirección al pasado. Eso sería el pensamiento causal, que no es exactamente el pensamiento egipcio que justifica y que explica los oráculos. Mas eso es una forma de nos pensar que en realidad es una tendencia, no quiere decir que sea una ley. É uma tendência, um conceito que nós temos e que eu acho que nasce no século XIX, mas o problema é que tem uma série de agravantes que vão levando a mente a acreditar nisso como se fosse um fato científico e como se isso fosse uma lei, quando em realidade não é. Tá? Então, hoje sabemos que toda coincidência significativa, como falei, que seria então um evento sincrônico, é uma espécie de comunicação entre o universo e a criatura existente. Aí vocês vão ver uma pequena grande diferença. O pensamento sincronístico não está dentro de uma linha temporal. ¿Ven? Aí aparecem os eventos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas dentro de um pensamento global, cujo centro seria o tempo. Tá? Então, é outra forma de perceber, sim? O mundo. Uhum. Então, agora dentro do pensamento casual também tem uma tendência, as pessoas têm uma tendência a separar
ainda que isso seja um pensamento do século XIX, como eu falei, ainda hoje tem um monte de pessoas que têm uma tendência a separar os eventos físicos, tá, dos eventos psíquicos, como se estivessem fora e dentro, distantes e separados. Tá? Então, no caso psíquico, é interessante como tem muita gente, ainda hoje, que, por exemplo, uma pessoa que tem eventos neuróticos, que poderiam ser associados a um trauma infantil. Tá? Então, muitas pessoas acham que se nós encontramos alguém com conflitos histéricos, isso pode estar associado a um trauma de sua infância no passado. Então, porque isso está dentro daquela linha temporal em qual as pessoas acham que toda manifestação tem uma causa e uma origem. E também podemos pensar que, então, os eventos físicos só podem ter causas físicas. Acreditem ou não, tem muita gente que ainda pensa dessa maneira e constrói sua vida dessa forma. Hoje sabemos que existem interações entre essas linhas de causalidade, digamos que psíquicas e físicas. Então, podemos dizer que existem linhas de interação entre o mundo interno e externo. É simples. Se eu estou dirigindo um carro, tá? E me distraio, e um carro para na frente, eu não freio, eu vou me estraçalhar contra o carro da frente. Sim. Então, uma distração psíquica produz um evento físico. Então, existe uma clara interrelação constante entre a mente e o externo, entre o interno e o externo. Todos os problemas psicossomáticos que se podem encontrar hoje dentro da medicina estão dentro dessa mesma relação. Não estou gostando do trabalho que estou fazendo. Não é isto que eu queria para mim, ficar escrevendo todo o dia textos e textos, estou fazendo isto, não quero ficar com estas pessoas que estão ao meu redor. A coluna fica tensa, a pessoa empieza a ter dor de coluna, dor de cabeça e tem que parar de trabalhar. Então, eventos externos, situações externas levam a situações corporais e problemas de saúde. Então, tudo está relacionado. Se botamos uma pessoa a morar em um apartamentinho de 2x1, como existe no Japão, vai ter uma sensação de sufoco, de depressão, de angústia e de ansiedade. Então, os elementos físicos afetam os elementos mentais internos. Isso é indudável, mas volto a insistir, as pessoas separam, e claro que a mente precisa encontrar uma razão e uma origem de um conflito, então vai procurar isso nos eventos anteriores. Essa pessoa teve um trauma, então como tem um trauma, hoje está com depressão, está com isso, está com este problema, é agressiva, é aquilo. Mas isso não é assim. O que está claro hoje, claro demais para as pessoas que têm um mínimo de contato com esse tipo de problemática, é que quando vemos um conflito, chamemos histérico, traumático, em qualquer área, está físico, existe uma enormidade de eventos que convergem e que são os que causam esse problema. Não é assim na medicina hoje? Sim, com certeza. Então, não podemos dizer que a dor de cabeça se possa tratar só com um remédio. Às vezes é todo um contexto que está afetando a pessoa para ter dor de cabeça. Exatamente. Pode vir desde uma alimentação incorreta, né? Uma falta de exercício, uma desidratação, uma alteração de estresse, ansiedade. Ou um monte dessas coisas em conjunto. Ou até um tumor cerebral. Uma insolação. Mas às vezes várias coisas atuam em conjunto. Sim. Então, dizer que um efeito tem uma única causa é um erro, porque é sempre querer. A mente precisa ter uma ideia de linha temporal para poder explicar sua própria existência e sua continuidade dentro da existência. Então, esse não é o modo que os egípcios pensavam. Para eles não existia nenhuma separação entre o interno e o externo. Nada existia que separasse isso. E se nós separamos meu corpo da natureza, nós separamos também a natureza do universo. Tá?
Tem muitas explicações para isso, mas nós vamos chegar lá. Então, se me estão acompanhando, eu sei que pode ser um pouco complicado o que estou dizendo, mas me aguantem um pouquinho mais até que eu chegue a algo que podamos aprofundar e que permitam vocês seguir entendendo este conceito. Tenho certeza que isso é para ajudar vocês a entenderem os oráculos, entenderem o tarô e depois conseguirem criar eventos que sejam da maneira que entendam como funciona o oráculo, permite que vocês puedan repetir ou criar, digamos, a chave que abre um oráculo, porque não é só botar umas cartas na mesa. Não, com certeza. É estabelecer uma conexão. O oráculo é você que o interpreta, que tem insight, mas você tem que estabelecer uma conexão sincrônica, tá? Com um tempo diferenciado del tempo linear, onde o passado, o presente e o futuro está totalmente presente, é contínuo. Então vamos chegar a isso. Então podemos dizer, aí tem essa outra imagem posterior, esta aqui. Só um minutinho, que nós temos que chegar lá. Dentro do que nós temos falado, existe então essa interrelação entre os eventos. Os eventos não estão separados, os eventos se interligam, tanto dentro da mente como dentro da realidade que nós vivenciamos a diário. Estão todos interligados e estão todos unidos com um ponto central, e esse ponto central, essa linha, é o tempo. E nós vamos entrar no conceito depois bem mais importante, que para os egípcios era a relação da imagem do tempo. Então, resumindo, existe o pensamento causal, linear, e o sincrônico, tá? Global, que interna tanto o interno como o externo. Tá? Todo está integrando. Isso é importante. E a maioria dos oráculos que nós vemos no mundo começaram com uma fórmula muito simples, que é o de certo e errado. É exatamente igual ao cálculo binário de 0 e 1 de um computador. Então, quando vamos a ver os oráculos em todo o mundo, em toda a história dos oráculos, o primeiro que vamos ver é esse oráculo simples, que responde sim ou não. Sim ou não. Igual que o computador. Tá? 0 e 1. Pero em realidade aí nós temos as primeiras duas unidades numéricas, que são a primeira chave de um caminho de respostas do que nós vamos desenvolver hoje. Vemos esse processo quando entramos no Senet. Já temos o Senet aqui. Olha aqui. Aqui tem os dados do Senet. Como podem ver, de um lado é redondo e do outro é liso. Então, os dados do Senet se sacudiam assim, e se atiravam, e depois se veiam quais são os pauzinhos que ficam para cima e quais que são os que ficam para baixo, e sobre isso temos respostas, se são mais para cima, mais para baixo, 2 para cima, ou 3 para cima e 1 para baixo, nós temos números. Tá? Então, vamos começar a entender por aí. Então, como é que funciona isto? A pergunta é um fator interno, é uma pergunta psíquica. E dos dados, que estou sacudindo aqui, é um fator externo. Um fator físico externo, um fator mental interno, e de repente eu faço essa pergunta, nesse momento, como os egípcios já ligavam o interno com o externo, atiro os dados e surge um número, que me dá uma resposta. Vão encontrar os búzios, vão encontrar as runas, são os mesmos conceitos. Vão encontrar as moedas de Lixin, as moedas de Lixin. Cara, coroa. Sim, que vai definindo, caro coroa também, sim ou não, sim ou não. Sempre, todo oráculo primitivo parte de um 0 e 1. Sim ou não. Tá? Então, pero por que funciona? Porque dentro do critério, nós estamos integrando um elemento interno através de um evento que seria tirar os dados externo. Então estabelece uma conexão entre a dúvida que eu tenho, que tem que ser uma dúvida real.
Porque digamos que a grande dúvida que se va a consultar un oráculo não é se amanhã vai chover ou não. Será que vou me casar? Vou me casar com a mulher que eu gosto? Será que vou encontrar um trabalho? Sim ou não? Será que vou sair desta enfermidade? Sim ou não? Então, como os oráculos primitivos, os mais antigos, ficaram dentro desse nível de resposta, parece uma simples adivinhação, tá? Então, qualquer pode dizer sim ou não. Me adiantei aqui. Então, por isso que se leva a muitas dúvidas. As pessoas que têm um pensamento causal linear acham que não se pode extrapolar o limite do tempo simplesmente estabelecendo uma relação com dados, porque isso parece ser que não tem relação com o mundo interno e o mundo externo. Então a pergunta é, não existe relação entre o mundo interno e externo quando sabemos que uma pessoa sonha de noite e ao outro dia acontece exatamente o que ela sonhou? Existe ou não existe relação quando existe um fenômeno de sincronismo? Que eu estou falando de algo específico e de repente alguém me liga e me oferece isso que eu estou precisando. Bom, então se existe sincronismo e se existe uma relação entre inconsciente e fatos físicos externos, então existe algo mais que um tempo linear. Isso é um fato. Querer insistir na sucessão de eventos e querer insistir que existe só um tempo linear é algo que é necessário para pessoas que têm medo ou que estão negando outras opções. Só que essas outras opções existem em toda a história do Oriente e em toda a história da África. E são as opções que hoje a ciência está aceitando. É dizer, existe outra fórmula de tempo, que é um tempo absoluto, digamos assim, eterno. A tendência do tempo linear é a analisar os eventos e depois tirar cálculos e fazer análises e algoritmos. A tendência digamos, do tempo sincrônico, vamos dizer assim, o tempo eterno, é que nós vemos todos os eventos internos e externos como algo relacionado. Então, podemos ter um cálculo anterior ao evento, porque saímos do tempo. Não precisamos esperar que o evento aconteça para fazer uma análise. Já está acontecendo antes de que aconteça. E já podemos intuitivamente ter um insight e perceber o que vai acontecer. E isso é uma vivência minha de quase 50 anos de consultório. Não é 2 dias. Muitas das pessoas que estão olhando hoje sabem que podemos intuir e ter insights sobre o que vai acontecer e até quando vai acontecer. Não quer dizer que isso é um fenômeno que possa ser repetido matematicamente, por isso não pode ser, digamos, colocado dentro do método científico. Não tem um botãozinho que eu aperto assim e já sei tudo o que vai acontecer amanhã, mas existem chaves que nos permitem estabelecer essa conexão com essa fonte de tempo diferenciada, tá? Que seria, digamos, essa conexão entre o mundo interno e externo. Então, diria que no Egito, assim como em outras culturas místicas do Oriente, eles encontraram fórmulas numéricas que lhes permitiam ter acesso a conhecimentos superiores. Então, quando tiramos os dados, vamos encontrar que eles definem um número. Quando tiramos o tarô, vamos ver que o tarô tem números, as cartas têm números. Isso é muito importante, porque não é só 2, sim e não. É uma soma de números que nos vai dando uma série de insights sobre o que está acontecendo, ou o que vai acontecer. Temos que entender que os egípcios entendiam que existe uma energia primordial, uma força, uma energia que permeia tudo, tanto o interno como o externo. E este fluxo de energia obedece regras básicas de quê? De ritmos e ciclos, que são representados por números. Tá? Então,
para los antiguos, y lo van a encontrar tanto en el I Ching como en el Tarot, en todos los oráculos que se puede conocer, existía esa conexión entre qué? Entre o universo externo e a mente interna, ou seja, o espírito, entre o externo, universo, natureza, todo lo que está fuera de nós, con lo que está dentro de nós. E isso é o que permitia, digamos, que o homem pudesse comunicar-se com os néters. Então, vamos a algo bem simples. Se os egípcios já diziam que existia uma energia universal e que nós somos parte dessa energia que se criou, é dizer, nós somos parte de átomo. A mesma energia que está em mim é aquela primeira energia que se criou com o átomo. Ele se dividiu e criou tudo. Ao criar tudo, e isso é um fato que a ciência diz, é a mesma energia. Tá? Só mudou de lugar. E isso que é importante que se entenda. Então, dentro de mim, eu estou regido por um tempo linear? Não. Para os egípcios, estamos regidos por um tempo cíclico. Certo? É dizer, meu corpo está regido por um tempo cíclico, que é a quantidade de subdivisões celulares que meu corpo vai ter, que está dado por la quantidade de respirações que eu vou ter, que está dado por la quantidade de batidas cardíacas que eu tenho, que está dado por el número de calor que eu tenho em meu corpo. Então, todos esses eventos físicos que estão acontecendo dentro de mim estão dentro de ciclos e dentro de ritmo e ciclos. Isso lo van a encontrar em todo o mundo e parece que o pensamento causal não entende que vivimos em um mundo de ritmo. Agora estamos em outono, as folhas estão caindo, levanta o vento, depois vem o inverno, calor, frio, como disse Li Xin, não? A montanha, depois sigue o vale. É dizer, a mesma coisa que vamos a encontrar em todo o mundo, em todo o Oriente, é a ideia de que existem ciclos e polaridades e que nós estamos regidos por elas. Então não podemos dizer, vive um tempo linear. Não, acontece uma série de eventos dentro de números, dentro de uma matemática. E isso é o que os antigos estudavam, a matemática. Fíjense quando eu falei da deusa Seshat. Tudo é uma matemática que está escrita nas estrelas. Então, se podiam fazer cálculos sobre a forma e o tamanho dos templos, dos palácios, e todo para quê? Para estabelecer uma conexão com o outro templo que supera tudo, que é o tempo universal, o tempo infinito, onde tudo se conecta, o passado, o presente e o futuro. Então, temos uma dimensão cíclica e uma dimensão atemporal, aonde o interno e o externo está sempre ligado. É dizer, meu corpo está preso a um ciclo de vida, a um número. Mas minha energia, não, é atemporal. Então, dentro de mim, a energia, quando eu desapareça, e minha energia se transforma, minha energia vai ir aonde? Ao universo. Era o que os egípcios diziam. Eu vou ir ao universo. Vou ir a um plano, uma dimensão atemporal, porque minha energia se vai desprender totalmente, vou desaparecer, e ela vai entrar toda a energia que existe. Toda a matéria, todo o que existe está feito de átomos que não vivem presos a essa dimensão cíclica. Eles vivem em um tempo atemporal. Nós também, por isso, quando se sonha de noite, o que acontece? Posso ver o que está acontecendo amanhã. É dizer, quando eu perdo minha consciência, minha relação linear de tempo, que estou preso a isso, tempo e eventos, de repente, quando vou dormir, a cabeça se apaga, o espírito se liberta e ele vai aonde? Ele vai a um lugar onde não existe a mesma relação de tempo que nós temos dentro de nossa mente. Ele pode perceber o que vai acontecer amanhã, passado, daqui a um mês. Porque ele entra naquela energia atemporal que todos nós temos. Fíjense que dentro do cristianismo e dentro do judaísmo se adora um nome de Deus, um dos nomes de Deus, que é Yahvé, o Jeová. Quando vocês analisam bem a palavra Jeová, Yoev, quer dizer, eu sou o que fui, o que sou e o que serei. É dizer, estamos falando de algo
que se define en un tiempo atemporal. Y es lo que toda persona que procura un oráculo quer, se conectar, encontrar a llave para entrar en eso que todas las noches vocês entram. Quando desligam a tomada do cérebro, do intelecto, vocês entram em um plano atemporal. Claro que o corpo está preso a um ritmo, a um ciclo, ¿no? Mas a mente não. A mente se conecta com sua própria energia e estabelece, e ela é a chave que une os dois universos, ou chamemos, digamos assim, dimensões. São duas dimensões. E diria que muitas vezes o atemporal se conecta, às vezes independentemente de nosso desejo com o cíclico. Então, às vezes pode ter essas experiências, digamos, de sincronismo espontâneas. Não las estamos procurando, mas elas fecham. Então, geralmente encontramos em todo o mundo essa chave de números, tá? E os antigos egípcios tinham números, sons e formas para estabelecer contato com energias e conhecimentos específicos. Isso está bem claro. Vemos isso, claro, dentro da Cábala, não? É decir, as letras são números, são figuras geométricas, são cores, são sons, são vibrações. Os números são vibrações. Os números, em realidade, não existem. São conceitos. Então, você pode dizer, existe um pauzinho. É uma unidade, mas o número 1 é um conceito que pode ser muito diferente. Por isso, quando se estuda a Cábala, se estuda o universal, a relação com as diferentes dimensões de tempo nas quais nós habitamos. Então, tem algo muito interessante. Os pitagóricos, para eles, os números inteiros e naturais eram a representação de quê? De princípios divinos e cósmicos. E esses princípios constituíam a estrutura básica do universo. E todos os números eram deuses, divinidades, e ao mesmo tempo o princípio estrutural básico de toda a existência. Os pitagóricos. Agora, de onde os pitagóricos tiraram essas ideias? Vocês, como sabem, eu di uma live, foi uma live, não? Sim, sobre a criação, não? Dos deuses egípcios. Então, vou trazer aquela live um pouco a consciência, a repetir um pouquinho uma coisa que é muito importante. Depois podemos deixar o link para que as pessoas vejam aquele live, que eu acho que é bem interessante e que está totalmente ligado com isto. Daquela época, eu queria ir falando sobre essas duas dimensões. Mas agora vamos ver a relação com os números e os deuses, que os próprios gregos dizem, mas ninguém explica nada, porque todo é um mistério que ninguém fala a esse respeito. Fíjense, quando vamos a ver a criação do mito de Atum, que foi... Atum seria Atom, tá? Que se traduz do hebreu como o Senhor, o Criador, o átomo original, a criação do universo desse Deus primordial que se cria a si mesmo e gera 8 princípios fundamentais, que com ele formam o nono número. Ele diz assim: eu sou 1 que se transforma em 2. Eu sou 2 que se transforma em 4. Tá? Eu sou 4 que se transforma em 8. E depois sou 1. Tá? Então, aí temos uma série de números que representam uma chave. Isso está no sarcófago de Petamon, no Museu del Cairo. Eu não sei se Petamon vai ficar no Museu del Cairo ou vai ir a passear para o outro museu. Mas o Petamon está lá. Estava lá, por lo menos um tempo atrás. Então, temos 1, 2, 4, 8 e 1. Isso é uma chave numérica da própria criação. É decir, os egípcios nos estão dizendo que os deuses criam números e esses números estão totalmente interligados com a criação. É uma chave matemática. Tá? E dirão, bom, isso o que tem a ver com a criação? Bom, como eu falei naquela aula, o centroma, tá? que é a célula dentro do processo da fecundação humana, se divide e esta célula produz 2 novas células que se dividem. E este processo repete a matemática da criação do universo egípcia nos mitos.
Exactamente el proceso de división celular, digamos, del nacimiento do ser, da vida dentro del cuerpo humano, repite exactamente la misma idea mítica que los egipcios tenían da creación del universo. Entonces, ¿qué que nos vemos en este caso? O externo y o interno están íntimamente ligados, como los antiguos tenían un insight y un número que representa esa conexión o sincronismo. Un sincronismo entre el crecimiento del feto, digamos así, la evolución del feto y la división celular y cómo ella se da y por qué el número 9 es fundamental, que es la suma de todos esos procesos. Porque esas llaves numéricas se repiten tanto en lo micro como en lo macro. Bueno, ahí es que está, ellos conseguían establecer las relaciones de esos universos y de esas dimensiones. Para nós ainda, pensamos como no século XIX, lo que está fora y lo que está dentro, como si no estuviese absolutamente interligado. Estoy respirando ar el tiempo entero. Entonces, lo que está fuera está dentro. Tá? E ainda tem gente que insiste na ideia dos eventos del tempo linear e da divisão entre o externo e o interno. E a divisão entre a natureza e o universo. Os egípcios, em todos os sarcófagos, vocês vão ver, dentro dos sarcófagos estão pintadas as estrelas. Por quê? Porque eles sabem que a energia deles volta ao universo, a um tempo atemporal, que é o que todo oráculo atinge quando você tem a chave. E o mais interessante, vocês vão ao Egito e se não entendem isso, nunca vão entender nada do que acontecia no Egito. Porque entran nos templos e desde as pedras que estão no chão, tá? Nas paredes, as colunas, as medidas das salas internas, as cores, tá? A escrita, a afinação dos instrumentos que se tocavam, as variações musicais e as danças, todo estava com a mesma chave de vibração, o mesmo ritmo vibratório. Quando o sacerdote caminhava e dava seus passos dentro do santum, era 1, 2, 4, 8, tá? 1. Os movimentos tinham que se fazer dentro do ritmo do universo. E só assim se podia aproximar do santum e da arca, para que todo entrasse em uma harmonia na qual os deuses se manifestassem. Porque eles atravessam, digamos assim, eles vêm do atemporal ao cíclico. E nós temos que entender as leis do atemporal e do cíclico e abrir essa porta para que haja essa conexão. Isso é chamado de magia. Mas isso para mim é uma ciência mística. Se vocês entendem os números e as chaves, vão entender por que os templos foram feitos dessa maneira. Hoje estava falando com Raquel de quando fomos ao templo de Hathor, que é uma coisa fantástica, o templo de Hathor, porque está... Bom, é emocionante. E essa é a realidade. Vocês entram no templo e vocês sentem essa matemática. É perfeito. O estado emocional que fica o corpo é porque ele está entrando em uma sensação de que está entrando em outro tempo. Tá? Todo o corpo fica vibrando, aquela coisa, aquela cócega. E cada um, quando entra em uma sala e passa para outra, as sensações mudam. E aí, claro que nossa ideia era ficar encostados nas paredes, sentir as dimensões, as medidas, até que nos deixaram entrar em um lugar segredo, um lugar guardado nesse templo. Sim, tinha que descer uma escadinha embaixo mesmo. Lá, todos apertados, assim, a distância de a distância era assim, mais ou menos 50, 60 centímetros, você tem que se mexer, não podia quase se mexer. Não dava para ficar os dois juntos. Não dava. E ele, bom, e essa sala aqui, essa sala tem aquelas coisas segredos do templo. Mas, em realidade, está toda escrita com jeroglíficos, imagens, desenhos, que ninguém ia ver. Porque diz, aqui guardavam livros. Se guardavam livro, pode ser uma pedra lisa. Mas, em termos reais, todo o templo está escrito, e não é para as pessoas, é para os deuses, para os néters, para o eterno. Era sempre essa ideia de estabelecer uma conexão entre nosso mundo, nossa dimensão cíclica, com uma dimensão eterna. Porque esse é um lugar que ninguém visitaria, totalmente escuro e fechado. Então, de fato, nós temos, entendendo
que existía una conexión con todo el universo de cualquier ser humano, ¿tá? Y entendiendo que vivimos tiempos en dimensiones diferentes, entonces entendemos mucho mejor los procesos psíquicos y vamos a entender claramente que el insight de percibir lo que puede acontecer amanhã es un fato psíquico da mente, es una capacidad humana que se nos dio desde a origem para que o homem tivesse a chance de intuir aonde que vou caçar, onde que vou encontrar comida, como que vou encontrar uma solução a este problema, como que vou criar uma máquina que me permita voar. Isso vem de outra dimensão e se conecta. O acto criativo, a musa inspiradora, não é o cérebro, é algo que vem a nós. Isso está claro, negar isso então é transformar nossa mente num computador, que também não é muito mais. É muito mais. Então, esse é o mecanismo, tá? Se vocês entendem isso, lo vão entender quando entrem num templo egípcio, não? Aí vocês vão ver que tudo isso é matemática. E tudo isso é uma matemática de relações de espaços e dimensões. Então, como eu falei, esses números 1, 2, 4, 8 e 1. 1, 2, 4, 8 e 1. Se você transforma os números em sons, em vibrações, porque os números nos dão uma referência simbólica, mas cada número tem um som que o representa e um nível vibratório que o representa. Então, digamos que 1, 2, 4, 8, 1, o que representa? Ab, 1, 2. Ab. Que Ab também se pode traduzir como pai. Tá? 481. Deja. Abdeja. Abdeja. Quando vocês meditam e vibram nessa frequência, vocês têm uma chave que lhes permite ter acesso a outra dimensão, a dimensão da criação, que é a mesma dimensão da criação humana. É o que une o eterno, os néters, com o homem. Claro que não é, se vou dizer a palavra, estou falando de algo que é mística. Vou repetir uma palavrinha e já vou abrir a chave e já me vou com os néters. Cuidado, porque em todo caso, se você vai com os néters, vocês vão morrer. Porque vão ao mundo do eterno. Então, o que eu estou dizendo é que vocês podem ter insights. Se conseguem vibrar na palavra certa e conseguem fazer que ela vibre dentro de sua mente, na mesma frequência da criação, então vocês têm uma chave que estabelece uma conexão entre uma dimensão cíclica e uma dimensão eterna. E esses são os oráculos. São chaves que abrem uma conexão entre um mundo e o outro. E muitas vezes essas chaves se abrem botando as cartas de uma maneira específica, a pessoa cortando de uma maneira específica, tirando os dados, estabelecemos uma relação entre a grande dúvida que eu tenho e um número que me conecta com algo atemporal. Essas são as chaves dos oráculos. E eu espero que tenham conseguido entender algo e que não vejam isso com muito papo cabeça, que minha mulher me disse hoje, me parece muito papo cabeça. Eu espero que não seja. Para mim não é. Para mim é uma vivência. Mas é difícil explicar isso para um mundo que vive na linha temporal. E uma mente que acha que o que está fora e está dentro é diferente. Só para colocar aqui um comentário da Vera, ela pergunta se vocês lembram da figura do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, que é a figura do pensamento sincronizado. É aquele. Aquele que tem. Sim, tá certo. Muito bem. Bom. Ninguém quer perguntar nada porque todo mundo ficou. Como que é isso? Bom, mas esses temas a gente também está discutindo no nosso grupo de estudos, né? Sim, isso é importante. Em realidade, dentro do grupo de estudos, vamos aprofundar mais essas chaves de conexão com os néters, que é o que estamos trabalhando. O grupo de treinamento místico. Isso, estamos trabalhando para que os discípulos possam se conectar com esse mundo atemporal. E dentro desse mundo atemporal, temos cada néter. E cada néter é um número. Não é só um nome de um Deus, são números.
E são números que nos unem com o universo. Então, esse é um dos trabalhos que estamos fazendo. Não é um trabalho de iniciação, é um trabalho sacerdotal, seguindo as tradições dos antigos sacerdotes e dos templos. E um dia espero que todos podamos estar lá, visitando, peregrinando naqueles templos, e vocês vão ver que, pô, Jorge tinha razão. Esto es una locura. Esto es muito maluco, estar aqui e sentir o que se pode sentir naquele lugar maravilhoso. É verdade. Bom, pessoal, alguma pergunta mais que a gente possa responder para vocês? Se não, vamos Fiquem tranquilos, porque a próxima aula não vai ter papo cabeça. Vai ser direto, vamos falar de simbologias e como essas simbologias se integram. E você vai falar sobre o Xenet? Vamos falar o sobre teu oráculo? O meu oráculo também. E ele xadrez, porque eu sei que gente sim, né? E já promete a e dívida, e né? a fórmula que meu mestre ensinou de como jogar o xadrez para uma evolução espiritual. Que eu acho que isso é muito importante para que todos tenham essa percepção. Mudamos a fórmula psicológica do jogo e, através disso, nós evoluímos espiritualmente. Acho que isso foi muito importante no meu processo de formação sacerdotal. Eu acho que vai servir a todos. Bom, pessoal, agradecemos então a presença de todos. Não esqueçam de deixar um like aí se vocês gostaram, se inscrever no canal e comentarem, pessoal. Tá? Comentem, digam gostei, ou achei papo cabeça, ou não gostei, mas diz por que não gostou. Por favor, se vocês derem um like, digam por que gostaram. E se vocês botarem o dedinho para baixo, também expliquem por quê, para a gente poder melhorar, né? As críticas são sempre bem-vindas quando construtivas, né? Então... E tem que entender que é difícil falar sobre uma cultura egípcia, numa época totalmente diferente da nossa. Então, é muito difícil colocar isso. Para mim já está na minha cabeça há anos, então é difícil colocar, resumir e tentar explicar quando a maioria das pessoas vê isso como algo muito distante. Sim, mas essa semana a gente teve uma notícia bem legal, né? Sim. A respeito do Egito. Daqui a pouquinho... Já estão saindo. Não é essa. Como assim? Aquela de que vão ensinar os hieróglifos às crianças. Sim. Isso foi fantástico. Tá? Isso me deixou feliz. E eu acho que é importante, porque eu venho dizendo, na outra live também eu falei, que estava vendo como o Egito atual está retomando suas tradições e sua origem. Bom, agora sabemos que até 2022 todas as escolas no Egito vão ensinar jeroglíficos a seus alunos. Então, para mim, isso é fantástico. Em que sentido? Temos que reconhecer que o Egito foi a fonte da medicina, a fonte da matemática, a fonte da física, a fonte da química e a fonte das grandes religiões do mundo, muçulmana, judaica e cristã, sem dúvida alguma. Então, retornar ao Egito, dar valor, digamos, à sua cultura, eu acho que é um retorno, o Ouroboros, está tudo voltando ao início, e voltando ao início numa forma muito positiva. E, por outro lado, hoje me avisou Rafael que vão abrir agora, daqui a pouquinho, voos diretos para o Egito de São Paulo. Isso, São Paulo, Cairo, diretíssimo. Sem ter que dar todas essas voltas. Nossa, muito, imagina... Diminui muito o cansaço, então Vai poupando. Vão guardando dinheirinhos. Não precisa ser bitcoins, né? Mas também, se vocês quiserem, não tem problema. Vamos guardando dinheirinho, que depois vamos todos juntos. De alguma maneira, vamos ir. Tá bom, pessoal. Olha, o pessoal todo está dizendo que gostou muito aqui. A Cláudia disse que amou, entendeu e assimilou. Isso que é bom, né? Isso que é bom. Então, pessoal, muito, muito, muito obrigada. A Socorro está dizendo que nós somos lindos e necessários. Olha. Virgínia, Rani, Dagoberto, Johnny. O Dagoberto disse que gostou muito, mestre. A Ieda gostou muito também. A Ieda comenta que Bárbaro, o Egito está retornando às origens. O João Batista diz que ritual de mudar múmias de lugar também aconteceu essa semana. João, a gente colocou no início, chegou um pouquinho depois, não pegou, mas a música, né? A música do início da aula era o hino a Isis,
que foi interpretado nessa cerimônia. Né? Tanto que esse hino foi cantado todo na língua original, né? No egípcio antigo, ele não foi cantado em árabe, mas foi muito bonito também. Gente, beijão, boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau.